muito bem-vindos ao nosso curso de AutoCAD 2017 básico. E hoje, na videoaula número 6, vamos aprender como configurar e inserir as cotas e também o comando array, ou seja, traduzindo o comando ordem. Primeiro vamos começar pelas cotas, certo? Pessoal, antes da gente começar a desenvolver as cotas, começar a aprender sobre elas, vale a pena lembrar sobre como que foi a configuração inicial. Vocês lembram da primeira aula? Se não assistiram ainda, dá um pulinho lá, entenda como que o software funciona e as suas configurações iniciais. O porquê de eu estar lembrando isso é que o CAD ele vai cotar em relação às drawing units, ou seja, se você configurou elas para ser metros, milímetros, centímetros, polegadas, ela vai obedecer isso, ou seja, todos os valores das cotas vão sair em cima dessas drawing units. Então não esqueça de estar sempre conferindo. E quando é projeto novo, está sempre configurando da maneira que você vai usar ao longo de todo o projeto, certo? Vamos lá. As cotas fica aqui nessa caixa de comandos, escrito annotation, certo? Aqui eu vou ter várias opções. Essa dimension é um comando novo que o CAD criou, que seria na verdade fácil para você inserir praticamente automática a cota. Aqui, ó, selecionando aqui, ela vai sair automática. Facilita em alguns casos, sim. Aqui, igual nesse caso aqui, vai sair. Porém, é muito mais preciso você utilizar esses comandos que são os mais antigos, são os básicos. Tem a cota linear, ou seja, para você cotar itens linearmente, independente se eles estiverem inclinados ou não, como mostra no desenho. O inclinado, o comando inclinado, ele vai cotar, o nome já diz, ele vai cotar inclinado, ou seja, ele não vai cotar a diferença apenas em Y, e sim a distância entre os dois pontos. Lembrando que a cota linear vai sempre cotar a distância ou em Y ou em X, certo? Ela não vai considerar essa inclinação. Já a inclinada sim, ela vai considerar a distância de um ponto ao outro. Angular, que no caso é a cotagem de um ângulo, que vai te dar o ângulo. A dimensão do arco ou do círculo, dependendo de como for a cotagem. É interessante lembrar que o angular ele vai te dar o ângulo. Essa arc length, no caso, é o tamanho do arco, ou seja, ele vai te dar o tamanho desse arco. É como se a gente pegasse e esticasse esse arco. O raio, não tem segredo, vai dar o raio da curva. Lembrando que sempre ele vai cotar também o centro dele, ou seja, quando você faz um círculo ou só um arco, ele vai sempre cotar aquilo e te dar o raio, ou seja, ele vai cotar, te dar o valor desse raio e vai te mostrar aonde esse raio, que pode ser configurado como a gente vai ver. E o diâmetro funciona da mesma maneira que o raio, porém ele vai dar o diâmetro. Aqui já são mais cotas mais avançadas que a gente vai aprender mais à frente do nosso curso. Voltando às cotas, vale a pena lembrar que quando a gente pede cola aqui, é bem simples. A gente seleciona o ponto inicial, ponto final e está cotado, certo? É sempre selecionando dois pontos. No caso dos círculos ou dos raios, apenas selecionando o objeto ele já vai te dar a cota. Um exemplo aqui. E raio, vou selecionar esse objeto, no caso aqui está tracejado, ele não é um círculo, né? Uma sequência de retas. Vamos desenhar um círculo aqui e inserir a cota. Aqui ele vai dar o raio e o seu centro. Se eu mudo para diâmetro, ele vai dar o diâmetro e o seu centro, certo? Lembrando que o diâmetro ele vai ter o símbolo φ, que é o simboliza diâmetro, certo? E o AutoCAD 2017, como ele agrupou os comandos, então ele vai sempre deixar aqui como atalho o último usado, certo? Agora vamos configurar as cotas. A parte de cotar é relativamente simples. Agora vamos saber como mexer nas cotas, como deixar elas no padrão que a gente está utilizando, certo? Vindo aqui em Annotation, ele vai mostrar o tipo da cota. Aqui são o tipo do texto. Aqui a cota que a gente está usando, e aqui é o multileader, que é um outro comando que a gente vai aprender mais à frente. Vindo na cota já tem alguns tipos criados, certo? Que a gente pode selecionar que foram utilizados. Mas se você quer criar um novo, você vem aqui nessa opção,
Manage Dimension Style, ou seja, o gerenciamento das dimensões de seus estilos. Clique em New. Ele vai, voltando aqui para ficar mais explicado, ele vai pedir para você selecionar um tipo. Por que isso? Ele vai partir como princípio essa nova cota. Se eu colocar aqui ISO 25, ele vai pegar todas as características dele e vai copiar. Ou seja, a gente já parte de algo criado. Vou colocar só cota nova. Vamos continuar, certo? Voltando da primeira linha aqui. A cor eu indico sempre deixar by block. Ou seja, vai ser de acordo com o layer que tiver dentro da cota. Não mude em pauta cor, porque isso gera muita confusão. Pode sim em casos específicos, se você quiser. Mas eu recomendo deixar tudo by block. Certo? Aqui o tipo da linha também e a sua espessura também. Até porque a configuração de penas na hora de plotagem, até quando a gente envia uma gráfica plotar, é interessante a gente deixar as cores divididas, as penas por cores, porque fica muito mais fácil da pessoa configurar lá na hora e evita problema. Deixa tudo by block. Aqui, essas opções que suppress, ou seja, para a gente esconder as linhas. Vocês podem ver que some as linhas, né? Porque às vezes a gente quer uma cota interna, a gente só quer o valor, não quer que mostre nenhuma linha. Aí a gente vem e seleciona elas. Mesma coisa aqui embaixo, linhas de extensão. Seleciona e vai ficar só o número. Voltando, né? Vamos colocar novamente. Essas opções são os tamanhos, as dimensões que ela vai ficar de altura. Aqui, no caso, que esse é o pequeno espaço aqui. Aqui você configura tudo de acordo com a necessidade e a utilização. Vou deixar como que estava aqui. Pequenininho, vou deixar 1. Tá? Passou 1. Então aqui você pode deixar de acordo com o gosto mesmo, de acordo com o padrão que é utilizado. Esse é o tipo de coisa, quando a gente vai desenvolver vários projetos, é interessante a gente criar isso e deixar guardado, para não ter que toda hora ficar criando novamente. Vamos aos símbolos. Os símbolos é esse ponto aqui, ó, onde encontra. Existe uma quantidade imensa aqui de pontos. Geralmente na mecânica é utilizado uma seta, e na arquitetura e na engenharia civil a gente costuma utilizar esses traços. Bem, isso é convenção, pode ser utilizado tanto um quanto o outro. E aqui também é o caso do tamanho dele, se a gente muda, ele vai sempre ficar maior. Vou aqui 2.5 e vai estar sempre aumentando, isso aí é de acordo com o gosto, certo? Esses aqui são todos os valores que a gente modifica esses desenhos. Não é bom ficar mexendo muito nele, deixar já no padrão original. Quanto mais a gente mexe nessas opções mais avançadas, se a gente tiver que fazer um outro desenho, fica muito difícil, a gente não copiar, fica muito difícil a gente reproduzir. Então eu aconselho não mexer nessas opções, somente mesmo aqui no tipo de desenho. Vamos em texto. Novamente, a cor, eu indico deixe by block, não mexa. Standard, que é o tipo do texto, já tem uns que foram utilizados aqui, ou você pode carregar novos. Arial, Romas, as mais utilizadas são Arial e Romas, mas aí vai de gosto para gosto, certo? E essas opções aqui são as opções de texto. Se vai no centro, se ela vai sobre, se ela vai embaixo, e assim vai. Vou deixar sempre a boca, porque eu costumo usar em cima. E aqui também são as direções, se vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Deixa um padrão aqui, no caso é da esquerda para a direita, que é a convenção, no caso a gente usa no Brasil, né? Tudo começa da esquerda para a direita. Aqui o alinhamento dos textos, se ele é horizontal ou de acordo com a dimensão da linha, ou ISO Standard. Eu deixo alinhado com a dimensão mesmo, que fica mais fácil de encaixar no desenho. A opção Fit, aqui sim é um ponto chave do desenho. Aqui ó, na parte de escala, ou seja, quando a gente tem um desenho 1:100, significa a escala em tamanho. Se a gente muda esse mesmo desenho para a escala 1:50, ou seja, o desenho vai ficar maior, na hora da plotagem ele vai ficar maior, se a nossa intenção é deixar ele em 1:50. Então o que acontece? A gente tem que diminuir essas cotas, porque senão vai ficar muito grande o desenho, vai ficar uma cota muito grande, sem necessidade. A gente pode vir aqui, 0,50 e ir diminuindo ela,
de acordo com a necessidade. Isso a gente vai adaptando no desenho, sempre mudando aqui, ó, nesse fit, que é para utilizar as escalas. Eu vou deixar um, que é o padrão, certo? Até o valor do texto aqui não é bom ficar mexendo, deixa nesse padrão e mexe só aqui, porque esse fit aqui, ele vai trabalhar todo o conjunto da cota, ou seja, vai aumentar ou diminuir proporcionalmente ao que a gente quer. Vamos para a próxima janela, que é a Primary Units. Aqui também tem umas janelas que se usa muito. Primeiro, precisão. Qual é a precisão que a cota que a gente precisa? Se é apenas um número inteiro, ou uma casa depois da vírgula, duas, e assim vai até... No caso aqui tem quase 8 casas. Assim, não é muito interessante deixar muitas casas, somente casos muito específicos. E deixamos aqui em duas casas depois da vírgula, certo? Esse round aqui são os separadores. Você quer deixar com aspa em cima, ponto, no caso vírgula, né, que aqui está bem pequeno, está aparecendo, vírgula, ponto, ou apenas o espaço. Aqui no Brasil utilizamos vírgula, vamos deixar vírgula. Round off significa o arredondamento. Por exemplo, se o número dá 0,75 eu deixo 1, ele vai sempre arredondar para cima. Agora se eu deixo 0,5, ele vai ser sempre de 0,5, ou seja, 1, 1,5, 2, 2,5, sempre assim. O arredondamento ele vai sempre para o lado mais próximo, ou seja, se der 0,3 ele arredonda para 0,5. Se der 0,2 ele vai arredondar para 0. É utilizado mais na engenharia civil, na construção, quando a gente pega a topografia, desenho já pronto, né? E não quer ficar com medidas muito quebradas. Só que isso é um comando que tem que ser utilizado com muito cuidado, porque às vezes a gente pega umas medidas que vão se acumulando com o tempo. Então se a gente arredonda tudo, realmente dá problema. Então tem que ser usado com muita cautela essa ferramenta, certo? Scale Factor. O que esse comando faz? Vocês veem aqui, 16.5. Vou aumentar para 10. Vou dar um Enter. 166. Ou seja, vai pegar o valor original e vai multiplicar por 10. Se eu colocar 100, vai pegar o valor original e multiplicar por 100. A mesma coisa se eu colocar em vírgula, colocar 0,5 e vai dividir, certo? Ou seja, é o fator de escala. E vai pegar o valor original e vai multiplicar por esse fator. Aí você, mas para que eu vou utilizar isso aí? Simples. Na construção civil, que é a área que eu mais atuo, a gente costuma utilizar as medidas do ferro, em centímetros. Porém, todo o desenho de arquitetura a gente cota em metros. E para não ficar utilizando vários tipos de desenho, ou para não ter que ficar alterando o tamanho do desenho no módulo, o que a gente faz? A gente usa essa cota escalada. Então a gente vem e simplesmente multiplica por 100 o valor. Se a gente está cotado lá 0,16 metros, multiplica por 100, vai dar 16 centímetros, certo? Então é muito utilizado, porém, mais uma vez eu falo, tome cuidado com esses comandos. Esse fator de escala é muito bom, porém ele pode trazer muito problema. Alternative Units também são já mais configurações avançadas que não convém mexer, não por enquanto. Tolerâncias também. Ok? Entenderam todas as abas de configurações? Vamos lá aplicar essas mudanças na prática, certo? Vamos ver aqui qual que está a cota nova selecionada. Vamos colocar a cota alinhada. Vamos cotar aqui essas dimensões. Tá vendo que o tamanho dela está muito grande? Então vamos tentar dar uma mexida nela para poder ficar melhor. Vem nela. O medinho que a gente fez, a gente modifica ela. A gente vem aqui e simplesmente diminui. Vamos colocar a ponta 25 para ficar melhor. Close. Aqui, diminui. E assim vai. Ele vai diminuindo, até a gente chegar num valor que fique coerente com o nosso desenho. O módulo, eu sempre indico desenhar ele em escala 1:1, ou seja, 1 metro, 1 draw units. Por quê? Porque evita a gente se confundir e no final acabar dando problema. Você vamos desenhar em 1:1, depois escala, depois mexe nas cotas, que é bem mais simples, correto?
Pessoal, as cotas não tem segredo, são várias opções, mas configurando elas da melhor maneira possível, acaba sempre ficando bem representado. E lembrando que a cota, ela geralmente tem que aparecer, são detalhes mais finos, são uma parte do desenho que não pode passar por cima do desenho principal. Por quê? Porque ela está cotando apenas, a gente só quer mostrar as dimensões. Então evita usar cores muito pesadas ou penas muito pesadas nas cotas. Geralmente, como as aulas de desenho técnicos quem teve, as cotas têm que ser o mais finas possível, certo? Agora vamos para o comando Array. Vamos começar pelo retangular. O que é esse comando Array? Na verdade é um comando de ordem. O que ele faz? Vamos desenhar um círculo aqui para ficar mais fácil de representar. Retangularmente, ou seja, selecionou ele, deu um Enter. Ele criou um conjunto de círculos, ou seja, ele replica. No caso, como a gente selecionou ele retangular, ele vai replicar em questões de X e Y, ou seja, formar, se a gente olhar mais por cima, um retângulo. Aqui a gente aumenta as colunas, aumenta para 8 se quiser, e assim vai. Aqui a distância entre elas, entre os círculos, no caso ele vai sempre cotar pelo centro do elemento. Se a gente diminuir para 2, vai aumentar. Agora se eu ponho 0,5, ele vai diminuir. Mesma coisa acontece, voltando aqui no comando, mesma coisa aqui ó, na altura. Se eu deixar 1, vai diminuir a distância e serve para você criar vários elementos, certo? Vamos agora deletar, criar um novo círculo e para o próximo, Patch Array. Esse Patch Array serve para você criar distribuído no elemento curvo ou quando a gente usa spline, como aqui o exemplo que o próprio CAD ensina. Ele mostra que a gente vai ter o nosso item e vai ter que referenciar ele em alguma linha, certo? Vamos referenciar ele num arco. Aqui vamos colocar uma spline, que é uma linha mais trabalhada. Aqui, agora a gente vai colocar ele. Array, Patch Array, seleciona o elemento e seleciona a linha que a gente quer. Confirma. Seleciona ele, apontando o comando. Confirma e seleciona a linha. Ok? Fazendo de novo, para não confundir. Seleciona o elemento que você quer colocar em ordem, ou seja, replicar ele. Confirma, seleciona a curva de referência. Aí você trabalha as opções. Quantidade de item, a distância entre eles, colocar 3 aqui vai aumentar. E assim vai. Tá vendo que a opção aqui, quantidade, está desativada? Por quê? Porque eu só consigo mexer com a distância entre eles. Se eu diminuir essa distância aqui, vai ficar menos. Mas se eu aumento essa distância, eu diminuo a quantidade. Por quê? Ele se referenciou nesse elemento, no elemento curvo, certo? Se a gente tiver um arco, ele vai se referenciar no arco. Vou copiar aqui, um círculo aqui. Vou colocar fora ele aqui. Seleciono, confirmo, seleciono o elemento de referência, ele dividiu. E se eu diminuir, aliás, aumentar a distância, eu vou diminuir a quantidade de elementos. Diminuindo a distância, eu aumento a quantidade de elementos. Aqui são as distâncias na horizontal, vertical, e a gente vai trabalhando como a gente quer. Vamos fechar. Dá um ideal para não atrapalhar aqui. Criar um círculo novamente. E vamos agora para o array polar, ou seja, o que ele faz? Ele cria num círculo, isso aqui, ó. Se selecionar o elemento, confirme, ele vai pedir um ponto de centro. Vou selecionar aqui, ó. Ele criou vários elementos em um centro. E a mesma coisa, se eu quiser colocar esse aqui, já me dá a opção de quantidade, a mesma coisa do retangular. Se eu quiser 8, ele vai aumentar para 8. Um exemplo legal é se caso a gente for criar umas engrenagens, e no caso são os mais usados. Vou criar um dentinho aqui, dá o comando, fizer o centro aqui, ele criou. Ele vai sempre criar em cima da quantidade que a gente selecionou anteriormente. Se eu quiser aumentar essa quantidade para 16, ele vai criar, certo? Sempre em cima do ponto que a gente escolheu. Ou seja, se a gente criar uma linha, primeiro, uma linha de referência, e criar o círculo aqui na ponta dele, para não ter erro, a gente consegue. Pega aqui, já está confirmado, seleciona,
foi criado essa matéria. Um comando muito útil para a gente ter peças simétricas, ter desenhos perfeitamente organizados. Beleza, pessoal? Então, hoje a aula foi em cima das cotas e do comando array, certo? A aula de hoje termina por aqui, espero que tenham gostado. Não deixe de dar aquele joinha que faz o canal crescer bastante. Se inscreva também para não perder nenhuma novidade. E mais uma coisa, não deixe de comentar, deixe a sua opinião, deixe o seu feedback, deixe a sua sugestão. Se você gostou, deixe um comentário. Se você não gostou, deixe um comentário também. Porque os seus comentários é o que faz a gente deixar o canal com a cara de vocês. Sugestões, críticas são sempre muito bem-vindas. Todos os comentários eu leio, dou uma atenção muito grande, porque a intenção maior é estar sempre crescendo e atendendo a todos, atendendo o maior número de pessoas possíveis. Então, qualquer dúvida ou qualquer sugestão de aula, não hesite, tá, pessoal? Deixe nos comentários e compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo e tchau!